Capítulo 5. A nudez da sociedade. Uma mulher muito formosa. Segundo Samuel 11, versículo 2. As vestes de banho em nossa cultura não possuem uma origem obscura e misteriosa, escondida em algum lugar dos anais da antiguidade. Uma visita à biblioteca pública e algumas horas de pesquisa revelarão uma história provocante e esclarecedora. O surgimento e o progresso das vestes de banho em nossa cultura revelam não somente grande medida de sensualidade, mas também o caráter da própria sociedade. Claudia Kidwell e Valerie Steele observam que a história das vestes de banho está vinculada à mudança de percepção a respeito de modéstia e imodéstia. Em toda a sua história, as vestes de banho têm sido as mais reveladoras dentre as roupas esportes, forçando uma aliança inquietante entre a modéstia e a exposição sexual. Vários livros sobre a história da moda relatam especificamente esta aliança inquietante. Cito estes livros para não ser acusado de inventar uma história com o propósito de estabelecer meu argumento. Obviamente, estes livros não foram escritos com uma perspectiva cristã, e dificilmente isso aconteceria. Eles não surgiram de cérebros fervorosos de alguns pregadores fundamentalistas e críticos. E isto é o que os torna valiosos. Eles não contam a história conforme o ponto de vista da modéstia cristã. Meu desejo é permitir que tais livros falem por si mesmos, em suas próprias palavras, pois o testemunho deles é que a roupa de banho foi o primeiro elemento a contribuir para o despir da sociedade. Na verdade, as histórias das roupas de banho e da moda geralmente apresentam a história de como é bom e libertador a sociedade despir-se. Eu a considero uma história triste. Podemos observar o uso de roupas de banho desde aproximadamente 350 a.C. Surgiu na Grécia e depois chegou a Roma, onde banhar-se e nadar alcançou o pico da popularidade. Um quadro encontrado em Piazza Armerina, na Sicília, retrata moças vestindo roupas tão pequenas que se assemelham aos biquínis modernos. No entanto, os esportes aquáticos saíram de moda depois da queda do Império Romano e não reapareceram até o início dos anos 1700, nos balneários da França e da Inglaterra. O traje era uma veste semelhante a uma toga, tanto para homens como para mulheres. No início dos anos 1800, ir à praia a fim de ter entretenimento começou a tornar-se popular, mas todas as atividades na água eram estreitamente separadas, tendo cada sexo a sua extensão de praia ou alternando em nascentes e piscinas em horas diferentes. Quando os modernos balneários no litoral se tornaram populares, o mesmo aconteceu com os banhos de mar e bronzeamento. Entretanto, além dessa vestimenta, semelhante a uma toga, nenhum protótipo de vestes de banho existira em toda a história. Portanto, o crescimento da popularidade do nadar e tomar banho de sol apresentou um novo desafio para o mundo da moda. E qual foi esse novo desafio? Primeiramente, foi a situação de homens e mulheres se divertindo juntos em esportes aquáticos. Antes disso, homens e mulheres nadavam despidos ou com pouca roupa em grupos separados. Embora tenha havido exceções, a separação era a prática geral. Nessa nova atmosfera de homens e mulheres juntos na água, surgiu uma grande necessidade de novas vestes. Estas teriam de ser funcionais como não o era o traje de banho comum até então. Esse traje comum ficava pesado quando molhado em água e era até perigoso. Todavia, devido ao fato de que a nova veste deveria ser menos volumosa, a fim de permitir liberdade de movimentos, ela tornou-se mais e mais curta para ambos os sexos. Isso era algo realmente novo. Mais e mais homens e mulheres permaneciam juntos, usando menos e menos roupas. Eis o âmago do desafio.
Se homens e mulheres brincavam e nadavam juntos na praia, deveria haver uma roupa que tornaria o corpo mais livre para movimentar-se. Mas ainda havia na sociedade vestígios da influência bíblica da modéstia. A perspectiva cristã procedia do fator bíblico de Deus ter dado as roupas para cobrir o corpo. Contudo, a exigência por maior liberdade de movimentação demandava um novo tipo de veste para descobrir o corpo. Os estilistas entenderam que essa veste apropriada para a praia teria de ocultar, embora soubessem muito bem que, a fim de darem liberdade de movimento aos banhistas, essa veste por sua própria natureza teria de mostrar. Este vestuário anfíbio seria como um paradoxo a ser resolvido por um alfaiate, um tipo de nudez que funcionaria como um símbolo de vestimenta. Uma vez que homens e mulheres não estavam mais separados em suas atividades na praia, um inevitável striptease aquático começou. A remanescente tentativa de reter alguns traços de modéstia e, ao mesmo tempo, dar liberdade às pernas e braços, explica por que as primeiras roupas de banho tinham uma aparência volumosa e desengonçada, que nossa cultura considera engraçada. Mas não percamos de vista este fato. Tais vestes de banho antiquadas, de aparência engraçada, foram, pelo menos por algum tempo, um esforço de perpetuar o honrável ideal cristão de cobrir o corpo. Os estilistas de vestes de banho lutavam com um problema que os deixava perplexos. Tais vestes tinham de ser funcionais tanto nas ondas como na praia, desde o vestiário até a beira da água. Naquela época, os padrões da modéstia exigiam claramente o encobrimento, mas a funcionalidade na água exigia diminuição. E visto que a indústria da moda não era guiada pela palavra de Deus, nada permaneceu da modéstia cristã, na maneira de expor o corpo, exceto que tal modéstia era antiquada. A evidência revela, e temos de guardar em mente, que modernizar e diminuir as vestes de banho foram obras deliberadas. Temos de parar e refletir sobre este fato. O que estava acontecendo na praia era o começo, nos tempos modernos, de um conflito violento entre o Deus Santo, como estilista de roupas, e homens pecaminosos na mesma função. Os estilistas de moda não viram o traje de banho como vestes simplesmente funcionais, para o uso específico, como macacões, por exemplo. Eles contemplaram suas criações como vestes altamente modernas e, portanto, idealizadas tanto para mostrar como para estimular. Eles entenderam claramente que a nova roupa de banho era apenas um símbolo de estar vestido. Essa foi a razão por que, em última instância, tal roupa se desenvolveu em uma forma de nudez superficialmente disfarçada de vestimenta. Além disso, os estilistas sabiam que estavam despindo a sociedade e desafiando constantemente os limites legais da nudez pública. Desafio você, querido leitor. Investigue os livros escritos pela indústria da moda, leia a história do negócio deles, e você descobrirá que a perspectiva que direciona a moda geralmente é a atração sexual, e não a palavra de Deus. Este é um argumento que estamos ressaltando. Em vez de ser direcionada pela palavra de Deus, a voz do céu, a sociedade moderna é direcionada pela moda, a voz do homem caído. Será instrutivo examinar a influência da Europa em nossa sociedade, especialmente a influência da França. Os anos 1800 foram os mais turbulentos. Naquele tempo, as rachaduras do dique da nossa fraca moralidade estavam cedendo às pressões dos estilos, da filosofia, da teologia e do pensamento político na Europa. Esse fenômeno não era novo. Os grandes pregadores, John Owen e Thomas Brooks, relataram um declínio semelhante na Inglaterra, em um período anterior, e condenavam severamente a influência corruptora proveniente da moda europeia. Há muito tempo a vaidade tem sido acrescentada às roupas, com modas e maneiras de vestir levianas, tolas e lascivas,
Como resultado, tem havido ousadia excessiva no comportamento entre homens e mulheres. Estas corrupções, emprestadas da nação vizinha, têm produzido em abundância fruto de vaidade e orgulho, e a melhor evidência de que uma nação se degenerou é o fato de que ela se dispõe a naturalizar os maus hábitos de outras nações que vivem entre ela. Mas vocês dirão: que pecados existiam entre os moradores de Londres que professavam ser cristãos? Eu respondo: existiam 7 pecados, dentre outros cometidos por muitos dos moradores de Londres. Número 1. Entre muitos crentes professos, existia grande conformidade com as modas do mundo. Naquela grande cidade, muitos homens que se confessavam cristãos vestiam-se como palhaços, e as mulheres como bebês de Bartolomeu, trazendo desonra para Deus, vergonha ao cristianismo, endurecimento de coração aos ímpios, ofensa aos fracos e provocando a ira de Deus. Sofonias 1, versículo 8, é uma penetrante e vigorosa repreensão contra todos os negociantes de moda e contra todos os que parecem ter consultado a França, a Itália, a Pérsia e todos os monstros bizarros. Uma advertência aos negociantes de moda quanto a todos os tipos e formas de pecados deles e um alerta àqueles que são habilidosos em seguir tal pecado, que se mostram mais competentes nesses pecados do que os seus criadores. Com certeza, se tais pessoas serão salvas, será por meio do fogo. Vestimentas estranhas fazem parte do velho homem, o qual tem de ser lançado fora se alguém deseja chegar ao céu. Cipriano e Agostinho chegaram a esta conclusão. Vestes supérfluas são piores do que a prostituição, porque esta corrompe apenas a castidade, mas aquelas corrompem a natureza da pessoa. Ó senhores, o que era mais comum entre muitos crentes professos em Londres do que a estarem vestidos com roupas estranhas à moda da França? Citações de Thomas Brooks. Embora a palavra de Deus ordene: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A indústria da moda começou a imitar a moda europeia. Os fabricantes de vestes de banho sabiam exatamente o rumo que planejavam seguir, o qual não era a palavra de Deus. Em parte devido à influência das mais ousadas vestes de banho francesas, as nossas vestes de banho passaram por uma revolução. Até aquele tempo, as vestes de banho eram modeladas conforme as roupas de andar na cidade, mas por volta dos anos 1890, a roupa íntima começou uma lenta e incessante migração para fora. Uma migração que resultaria em uma completa e triunfal exibição no biquíni dos anos 1960. Então, não devemos ficar surpresos ao entender que os idealizadores das vestes de banho se esforçaram para suprimir a associação natural das roupas íntimas com as vestes de banho, uma comparação congênere e inegável. Também é verdade que a indústria de vestes de banho femininas, em seus estágios iniciais, estava intimamente ligada à indústria de cintas e sutiãs, assim como as vestes de banho masculinas estavam intimamente ligadas, por assim dizer, ao comércio de roupas de baixo. As razões para esta supressão devem ser óbvias. As roupas de baixo têm um fortíssimo apelo erótico. E a cultura de nossa sociedade, com sua teoria de decência no vestir, não estava preparada naqueles dias para essa flagrante demonstração de sensualidade. Evidentemente, o propósito que se encontrava por trás do estilo de vestes de banho era o expor a anatomia humana em uma embalagem mais sensual. Isso não poderia ser obtido nas ruas da cidade, mas em nome da recreação e especialmente dos esportes, uma notável dicotomia de pensamento começou a permear a sociedade. Na virada do século, que era nudez e lascívia na cidade,
tornou-se repentinamente justificável e permissível na praia. Isso deve fazer com que o Filho de Deus pense: essa mudança de roupas comuns para roupas de baixo, como um modelo a ser seguido, certamente não pode ser defendida como uma mudança em direção à modéstia. Além disso, em nome de esportes e recreação e seguindo a moda de vestes de banho da Europa, a sociedade começou a legalizar a nudez pública. Um relato apresenta habilmente o assunto. A história das vestes de banho é uma história, centímetro por centímetro, de como a pele tornou-se pública nos tempos modernos. É o drama de como a carne, a indústria e os meios de comunicação envolveram o ponto de vista cristão a respeito da modéstia em uma batalha à beira-mar. Essa luta entre mostrar e ocultar, fibras têxteis e pele, modéstia e nudez, é uma história contínua de como a sociedade, incluindo muitos crentes, tem tirado a roupa em público. 2 perguntas devem ser respondidas. Primeira, por que a nudez não era pública até os tempos modernos? A resposta é bem simples. Nossa cultura resultou da influência de uma perspectiva bíblica que incluía o cobrir o corpo. A segunda pergunta é: que mudanças em nossa sociedade puseram a nudez em destaque? A evidência parece indicar que a moralidade cristã e a modéstia que a acompanhava, a qual serviu anteriormente como resistência à nudez pública, sucumbiram às crescentes pressões da sociedade. A voz da palavra de Deus foi lentamente suplantada pela voz progressivamente secular dos meios de comunicação, pela indústria da moda e pela opinião pública. Em consequência, os fundamentos de modéstia desgastaram-se, quase a ponto de extinção. Quero dizê-lo de outra maneira. Ninguém pôs um revólver na cabeça das pessoas e lhes disse: tire a roupa, senão você morre. A indústria da moda simplesmente disse: esta é a roupa da moda, e a sociedade despiu-se com avidez. Além disso, visto que o traje de banho livrou-se do modelo e da área de cobertura das roupas comuns, uma transformação radical aconteceu. A anatomia humana foi colocada em uma luz provocativa e ousada, visto que as roupas de banho se tornaram progressivamente mais curtas e apertadas. Elas se tornaram também mais eróticas. A controvérsia acendeu o fogo da discórdia e do debate que assolou das décadas iniciais do século XX. À medida que as vestes de banho encolhiam, o clamor e a contenda aumentavam, enquanto cada centímetro de tecido desencadeava outra tempestade de contenda. A exposição progressiva de mais carne venceu a resistência pública à nudez. É fácil compreender a razão para o intenso ardor da batalha. Os pilares eram extremamente elevados. Esse traje simples tornou possível expor e erotizar partes da anatomia humana que antes permaneciam ocultadas. O corpo humano estava exposto aos olhos do público, de uma maneira que jamais a sociedade havia imaginado. O conflito que surgiu a respeito das vestes de banho não foi simplesmente uma questão de gosto. A metamorfose das vestes de banho forçou a sociedade a reavaliar seu ponto de vista sobre a modéstia. Como pessoas, mudamos do ponto de vista bíblico, de cobrir o corpo, para um ponto de vista exibicionista, de expor o corpo. O resultado trágico foi que nossa sociedade, incluindo as igrejas, lançou fora sua veste de modéstia cristã e permaneceu de pé, orgulhosa e nua, na praia. Para ilustrar este fato, narramos a evolução da nudez pública durante os anos 1900. Os braços das mulheres foram expostos na primeira década.
Embora pareça algo que nos cause risadas, isso foi uma grande mudança de pensamento. Os braços e os ombros das mulheres eram habitualmente cobertos em público. Essa mudança, porém, foi apenas o começo. A controvérsia entre o encobrimento do corpo e a sua exposição prosseguiu com maior intensidade nos anos 1920, quando as pernas e as costas das mulheres foram progressivamente despidas. Decotes apareceram nos anos 30. Em sua impetuosa busca por mais liberdade e maior exposição, os estilistas de vestes de banho jogaram fora a sobressaia que havia sido padrão para muitos trajes de banho femininos. Tanto homens como mulheres queriam mostrar seus corpos bronzeados. Então, as proibições legais designadas para proteger a modéstia pública eram regularmente desafiadas e rejeitadas. Por isso, a resistência pública não se lamentou, tirou suas roupas e se uniu à multidão. Uma grande virada tecnológica ocorreu nos anos 30 e 40, quando surgiu uma importante mudança no estilo de vestes de banho. Novas fibras e tecidos tornaram possível expor mais das curvas do corpo. O corpo escondido dentro das antigas roupas volumosas do passado estava emergindo à luz do dia. Um traje de 2 peças apareceu inicialmente em 1935, nas páginas de revistas de moda. Esse traje deixava descoberta uma pequena área entre as 2 partes do corpo. Embora alguns usassem esse item ousado, ele não se tornaria moda até os anos 40. Durante os anos 40 e 50, o traje de 2 peças expôs a barriga. O maiô também era popular e havia sido desenhado com cavas e aberturas para mostrar a barriga e os lados. O maiô se focalizava nos quadris e foi se tornando mais justo. Malhas elastizadas acentuaram as curvas do corpo, de uma maneira que antes era impossível. Nessa altura, o corpo, mesmo embaixo da veste, podia ser amplamente exposto, acentuado e explorado por meio de trajes excitantemente apertados, enquanto os estilistas podiam declarar que o corpo estava coberto. O maiô se tornava mais baixo na altura dos seios e mais curto nas pernas. Muitos dos novos trajes de banho não tinham alças, ombros descobertos, cinturas apertadas e seios desnudos enchiam as praias como as marés altas. Durante esse período, quando o traje de banho enfatizava as curvas do corpo, os fotógrafos também focalizavam suas câmeras nessas curvas. As modelos sorriam e se despiam para os meios de comunicação, usando seus corpos para adornar quase todos os tipos de comerciais. Jovens encantadoras vestidas com roupas de banho se tornaram um item padrão de comercialização, que negociava tudo, desde veículos até campanhas políticas. O umbigo foi exposto nos anos 60 e 70. E nos anos 70, cavas acentuadas revelaram os quadris. Os estilistas despiram as coxas até a cintura. Isso deslumbrou o público com outra parte erótica do corpo e tornou aquele traje conservador, de uma só peça, mais erótico do que antes. A cada nova estação da moda, os criadores de vestes de banho mudavam e manipulavam os novos tecidos para descobrir outra parte do corpo. Essas vestes clamavam aos espectadores: "Vejam isto, olhem para cá." E nos anos 80 e 90, mudanças ainda mais radicais mostraram os seios e as nádegas. As intenções dos estilistas eram obviamente despir e mostrar partes da anatomia humana que antes nunca haviam sido oferecidas à venda em público. A atitude permanente dos estilistas em erotizar partes do corpo e sua busca perpétua por outra zona excitante a ser exposta mostram claramente que eles tinham um propósito. Uma rápida pesquisa sobre 3 dos mais famosos estilistas de roupas de banho elucida tudo abundantemente.
Superando todos os outros na indústria da moda, os estilistas de roupas de banho triunfaram surpreendentemente em mudar a opinião pública a respeito de modéstia. É muitíssimo claro que as criações dos estilistas são desenhadas com o propósito de expor ao público tanta carne humana quanto possível. Mas ainda permanece na sociedade um pouco de acanhamento, que demora a acabar. Como disse um historiador, até hoje, quando o corpo tornou-se um produto comerciável, fazer uma aparição pública em vestes de banho pode ser uma experiência inquietante. Precisamos fazer 2 perguntas. 1. Uma vez que as vestes de banho modernas foram criadas para promover a nudez pública e são o tipo de roupa mais revelador, por que tantos crentes usam essas vestes de banho em ambientes mistos e encorajam seus jovens a fazerem o mesmo? 2. Por que os pastores e líderes de igrejas evangélicas expõem rapazes e moças crentes à inquietante experiência de maior exposição do corpo em nome da evangelização dos incrédulos? Como afirmam os autores já citados, existe uma aliança forçada e inquietante entre a modéstia e a exposição sexual. A Bíblia fala de cobrir o corpo. O mundo promove a exposição do corpo. Os pregadores do Evangelho de Jesus Cristo devem se envolver em promover a exposição sexual por conta da qual os nossos jovens teriam sido presos 60 anos atrás? A razão por que vestes de banho podem ser inquietantes é que elas expõem os corpos daqueles que as usam. Encaremos a verdade. Uma roupa de banho revela o que você realmente é, mais do que qualquer outro tipo de roupa. As moças sabem que as outras moças, e especialmente os rapazes, perceberão realmente se elas têm seios grandes ou pequenos, qual o formato de suas pernas e nádegas, se elas têm coxas finas ou grossas, pele bonita, se têm curvas ou não. Tudo isso é exposto ao público nas vestes de banho. As vestes de banho são propositalmente o caso clássico de procurar ter aquilo que se deseja e de satisfazer esse desejo. Tudo foi idealizado para oferecer nudez e cobrir ao mesmo tempo. Se alguém quer ver uma mulher com tão pouca roupa quanto legalmente possível, não precisa fazer nada, além de olhar anúncios de roupas de banho. E devido à conexão com roupas íntimas, não deveríamos nos surpreender por serem tais vestes praticamente indistinguíveis. Então, se as vestimentas não podem ser dispensadas de uma vez por todas, as roupas de banho, pelo menos, dão aparência de nudez. Foi para isso que elas foram idealizadas. Quando as novas vestes ajustadas no corpo foram introduzidas em 1933, elas foram oferecidas como resposta ao banho nu. Um anúncio daquela época dizia com entusiasmo: nenhum outro instrumento humano pode aproximar-se da liberdade completa, do perfeito ajuste, em descanso ou em movimento, e do senso irreal, mas estritamente legal, de não estar vestindo nada. Isso não foi escrito nos anos 60 e não apareceu nas revistas Playboy ou Penthouse. Apareceu em uma revista de moda de 1933. Espero que o leitor perceba que as vestes de banho cumpriram intencionalmente um papel fundamental para o declínio não muito sutil da sociedade rumo à devassidão pública. Por mais de 100 anos, esta veste simples serviu como o mais importante instrumento para a nudez pública da sociedade. Os fabricantes de vestes de banho têm cumprido um papel elementar em ultrapassar os limites na guerra cultural entre a modéstia cristã e a nudez. Eles têm estabelecido o padrão para o que deve ser exposto e o que deve ser coberto, ainda que nem o padrão nem a ética deles sejam extraídos da palavra de Deus. A história demonstra com clareza que o ponto de vista deles tem colidido violentamente com as leis da terra e, mais importante ainda, tem colidido violentamente com a santidade de Deus. 60 anos atrás, vestir-se dessa maneira era chamado de exposição indecente. Hoje, alguns pastores, professores de escola dominical, líderes de conferências bíblicas chamam-no de liberdade cristã e de
uma coisa indiferente. Crer que uma veste idealizada para erotizar várias partes do corpo é uma coisa indiferente revela a dicotomia do pensamento mencionado anteriormente. Eis o que a dicotomia produz. Homens e mulheres que nunca sonhariam em caminhar no jardim de sua casa vestidos com suas roupas íntimas, desfilam publicamente seus corpos quase nus, em roupas de praia. Quantas de vocês, mulheres, permaneceriam em frente ao seu jardim usando apenas sutiã e calcinha? Você já considerou o fato de que essas peças talvez cubram mais do que as vestes de praia? A dicotomia também produz pessoas que se assentam no banco da igreja aos domingos, reprovando a imoralidade pública, enquanto permanecem inconscientes de que as vestes que elas usam nas próximas férias teriam levado à prisão por nudez pública há apenas algumas décadas. Usando um modesto maiô dos dias de hoje, uma mulher teria sido presa em 1922, como revelam arquivos de jornais. Como isso aconteceu com homens e mulheres cujos corpos são templos do Espírito Santo? Embora tenhamos hoje um ressurgimento da soberana graça de Deus, bem como um renovado clamor por santidade, de alguma maneira essas vestes têm conseguido sobreviver na comunidade dos crentes professos, incluindo os reformados. Elas não têm somente sobrevivido, mas florescem e estão realmente defendidas e dignificadas como liberdade para o povo de Deus. Isso nos deixa perplexos. Entretanto, oferecerei nos próximos capítulos algumas sugestões a respeito de como isso aconteceu. Antes, porém, consideraremos o palco em que os crentes modernos têm praticado a sua nudez santificada. Conforme veremos em seguida, o striptease surgiu como uma apresentação erótica.